fonte histórica. A missão artística, a missão austríaca vai ser um pouquinho mais adiante, certo? Vai ser estimulada pela Maria Leopoldina que vai se casar um pouquinho mais para frente com o Dom Pedro I. Tá? Ela veio para o Brasil em 1817 para casar com ele e ela traz consigo muitos cientistas. A figura da Maria Leopoldina é bem interessante. A Maria Leopoldina ela era austríaca, ok? Os austríacos eles tinham essa prática de criar as suas filhas para serem rainhas. Então elas nasciam princesas e elas eram educadas com toda sorte de ideias e princípios e línguas e estudos que você possa imaginar para que elas se tornassem depois rainhas. E realmente a família real austríaca, ali como por exemplo os Habsburgo, eles casaram muitas filhas assim com vários reis da Europa. Então eles têm sangue com vários reis europeus. E a Maria Leopoldina é uma dessas. A Maria Antonieta, inclusive, era também a esposa lá do Luís XIV, que foi guilhotinada durante a Revolução Francesa. E a Maria Leopoldina vem para o Brasil, se casa com o Dom Pedro I, e o Brasil, então, com esse casamento, faz a sua união com um reino tão importante que era a Áustria. Um reino pequenininho, um pequeno estado, riquíssimo, inclusive, nós vamos falar deles um pouco mais adiante, e com isso o Brasil, então, tem aliados importantíssimos. Nós temos Inglaterra de um lado, que era aliado de Portugal e continua sendo aliado do Brasil nesse momento, e com o casamento da Maria e o Dom Pedro I, então, nós somos aliados também da Áustria, um ponto importante. Nós temos bons aliados internacionalmente nesse momento, ok? Iremos tratar da Maria um pouquinho mais à frente, daqui a pouco, porque ela vai acabar estimulando o Dom Pedro I na proclamação da independência. Mas, antes disso, de falar de independência, precisamos falar da volta da família real para Portugal. Olha só. Vamos acelerar. Eles chegam aqui em 1808. Em 1815, eles precisam retornar, não. Os portugueses começam a exigir que Dom João VI volte para Portugal, porque vocês lembram o que aconteceu? O Napoleão tinha sido afastado do poder, lembram disso? Foi afastado, então os reis, eles têm que fazer o quê? Eles têm que retornar para a Europa. É por isso que é muito importante a ligação de tudo que o Napoleão vai fazendo com a gente. O que aconteceu lá no governo dele e depois que ele foi afastado nos influenciou demais. O Dom João VI veio, depois que ele foi afastado, o Dom João VI teve que voltar. Acaba influenciando muito a política brasileira. Mas antes disso, eu esqueci de falar para vocês da capital. O Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil. Tá? Antes da volta do Dom João VI. Eu falei que eles iriam mudar a capital pelo seguinte: a família real estava ali no Rio de Janeiro, então, querendo ou não, a maior parte de incentivos agrícolas era ali naquela região. O incentivo industrial ocorreu também nessas regiões. O Brasil ainda não era um país industrializado, mas dá um pequeno incentivo para pequenas indústrias pequenas, tá? Mas há sim muito incentivo na área cafeeira, na área agrícola. Então, muitos ricos se mantêm ali nessa região do Rio de Janeiro e depois São Paulo também. É por isso que a capital acaba mudando, estava muito distante, né? O centro econômico, nos primeiros séculos de colonização, foi Salvador. Agora o centro econômico é mais aqui, mais no sudeste, então a capital muda. Outra coisa, ali na página 30, veja esse mapinha aqui, ó.
aqui você consegue ver as províncias brasileiras em 1821, elas começaram a chamar províncias, na verdade. Hoje não se chamam mais províncias, hoje nós chamamos de estados. Antes de chamar províncias, se chamavam capitanias, aquele antigo nome das capitanias hereditárias, lembra lá da época da colonização? Em 1821 elas começaram a se chamar províncias. Olha como que eram os estados do Brasil no momento, tá vendo? Ali o Mato Grosso, ó o que era ali o Grão-Pará, não tinha Amazonas, ó Goiás ali, ó, tamanho, tá? Então essas eram, olha, Cisplatina fazia parte do Brasil. O que é Cisplatina ali, quem sabe? Uruguai, uma parte do Uruguai, gente, era do Brasil, tá? Nós vamos falar isso mais adiante. Então, essas eram as províncias brasileiras, os estados brasileiros nesse momento, certo? Mudança de capital, estava tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. É importante falar que o Dom João VI amou o Brasil. Ele amou tanto que ele não queria nem voltar. Ele foi forçado mesmo pelos portugueses a voltar, tá? Como eles precisavam ter um rei, os reis tinham que voltar às suas antigas monarquias. Não havia mais franceses dominando a população portuguesa, então eles começam a exigir, a mandar cartas, a mandar mensageiros, pedindo o retorno de Dom João VI. Dom João VI não quer voltar, mas você precisa lembrar daquele caráter que o Dom João VI tinha de enrolar ou convencer. Lembra que o Dom João VI foi o único rei que enganou Napoleão através de cartas? O Dom João VI faz a mesma coisa com os portugueses, tá? Com o governo português, o governo provisório que estava comandando Portugal até ele voltar, depois que os franceses saíram do governo. Ele só volta para Portugal em 1821. Então, veja, desde 1815, os portugueses começam a exigir o retorno do Dom João VI. E ele enrola todo mundo até 1821. O poder que ele tem de conseguir fazer essas articulações, essas movimentações políticas. Muitos historiadores e estudiosos aí da vida do Dom João VI vão tratá-lo como um rei que não consegue controlar o seu governo, um rei que não tem muita voz, muito poder, um rei indeciso. Mas veja, as ações dele não mostram muito bem isso, porque ele engana Napoleão, ele articula a vinda da família real com os ingleses, ele continua aliado da Inglaterra, ele faz aliança com os austríacos, casando Dom Pedro com a Maria Leopoldina, e ele enrola os portugueses por um bom tempo para continuar aqui no Brasil. Então, será mesmo que ele era esse rei ou ele só se fazia de desentendido, né? Ele volta em 1821 porque vai estourar em Portugal a Revolução do Porto. Os portugueses ficam tão desesperados e entendem realmente que o Dom João VI não quer vir, não quer voltar, e assim, o trono está vago, tem um governo provisório, quem vai ficar, quem não vai ficar no poder. Então acaba rolando uma revolução armada entre a população e o governo provisório que ali está. Então a situação fica tensa mesmo, fica violento, muita gente vai morrer. Então, diante disso, aí o Dom João VI não tem mais o que fazer, né? Ele precisa retornar, organizar o governo, é um governo centralizado, né, na figura dele, porque as monarquias absolutistas retornam por pouco tempo, lembra disso. Então ele volta em 1821 e agora fica o embate. Vai todo mundo? Volta a família inteira? O Brasil fica como? É nesse momento, então, que nós vemos a figura do Dom Pedro I, que ele fica mais conhecido e importante aqui. Ele tinha 22 anos, tá? Então,
mais uma articulação muito boa do Dom João VI. Ele volta, mas o Dom Pedro I fica. Foi genial, foi genial. Por que eu vou com a família real inteira para lá? Não, o Brasil é uma extensão da minha família real, uma extensão do meu governo. Então, se o filho fica aqui e eu vou, o Brasil continua com 2 governantes da família real. Então, assim, é importante você entender esse trâmite. Eu não falei, mas esqueci. Né? Mas nesse momento aqui, em 1821, a mãe do Dom João VI já havia morrido, a Dona Maria Louca. Lembra que eu falei que ela veio, ela era a rainha de Portugal, o Dom João VI era apenas príncipe regente. Ela morreu nesse tempo que ela estava aqui no Brasil, só não lembro o ano certo. Mas quando ela morre, o Dom João VI, então, se torna rei de Portugal, rei do Reino Unido, do Brasil, de Portugal e de Algarves. Nesse momento, em 1821, ele já era rei há um tempo, não lembro, eu não vou lembrar o nome, o ano correto que a mãe dele faleceu. E o Dom Pedro II, então, ele é alçado ao cargo de príncipe regente, porque o seu pai é rei, o Dom João VI é o rei, ele volta para Portugal e aqui ele assume como príncipe regente do Brasil com 22 anos, que já estava casado com a Maria Leopoldina. Quando